Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje você vai assistir uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai vossos inimigos. E quais são os conceitos fundamentais do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós vamos focar e refletir sobre essas palavras. Uma introdução aos princípios básicos, incluindo a relação entre o Espiritismo e as palavras do Mestre Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto também. E aqui nós vamos, começar esse nosso evangelho fazendo uma leitura de uma mensagem edificante. E eu gostaria de pedir a você que nesse novo formato, observe o passo a passo, observe como é realizado um evangelho simples, aqui no nosso lar. Divino Amigo Jesus. É uma mensagem da nossa Lavra Mediúnica que está no livro Raio de Sabedoria, que faz parte da Trilogia da Felicidade. Então vamos lá. Divino Amigo Jesus. Divino Pai, Jesus, amigo de todos. Que os momentos e as horas tranquilizam minha mente e aliviem as dores que emergem sem razão aparente. Eleva meu pensamento ao mais alto, para que o presente se torne valioso. Pai, guia-me para que eu caminhe com serenidade, com passos cadenciados ao tocar o solo, de maneira suave, sentindo o peso do corpo e a sintonia com os mentores espirituais que me acompanham. Ouço as vozes na mente, trazendo informações precisas sobre uma jornada repleta de incertezas. Ao seguir adiante, entenda que cada passo possui um significado, um compromisso. Olhando para o alto, suplica a Jesus que me guie pelo caminho do amor e da caridade, movida pelos passos pausados. Reflita diariamente sobre o progresso da missão, que parece tornar-se mais leve, permeada de paz, receptiva aos amigos espirituais sempre prontos a nos auxiliar. Tenha certeza de que uma tarefa em andamento requer calma, paciência, paz, fé e esperança. Dores e incertezas são desafios que devemos superar com ações, compromisso e aprimoramento, buscando em Jesus a confiança nos espíritos benevolentes que nos acompanham durante nossa jornada de treinamento. Juntos aliviaremos calorosamente o percurso, movido ao próximo com amor. Jerônimo Mendonça Ribeiro. Então, neste momento, eu convido você a refletir conosco, a trazer para a sua tela mental os mensageiros de Deus, para fazermos juntos a prece inicial e inserir na nossa mente e no nosso coração os necessitados neste momento para receber as vibrações de amor e as energias salutares. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos que me assistem na comunicação do que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar resguardado dos maus espíritos, do orgulho que poderia me induzir ao erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade com relação aos outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir e a minha humildade que me fará aceitar a crítica com gratidão e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que me quiserem ditar os bons espíritos. Essa prece, meus irmãos, está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e você pode utilizar aí no seu evangelho no lar, aonde você for fazer um evangelho, na sua residência, no grupo de estudo, na casa espírita, você tem todo um passo a passo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo explora os fundamentos do Espiritismo, unindo a moral cristã, as revelações espíritas, destaca princípios como amor, caridade, reforma íntima, enfatizando a importância do livre-arbítrio e da reencarnação, promovendo uma visão de evolução espiritual alinhada com os ensinamentos de Jesus e a compreensão da vida além da morte. Então, aqui eu vou destacar três etapas desse nosso trabalho que a gente vem fazendo, principalmente nesse evangelho de hoje, onde vamos falar um pouco sobre o capítulo 12, Amai vossos inimigos. Aqui está inserido o amor, a caridade e a reforma íntima.
Como faço para começar? Como faço para seguir esses ensinamentos? Como faço para me desvencilhar desses maus pensamentos? Então veja o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo nessa reflexão de hoje. Por quê? Para cultivar o amor em nosso coração, servir a caridade, nós precisamos primeiro cuidar de nós por meio da reforma íntima. Sem a reforma íntima, você não consegue ajudar o próximo, você não consegue partilhar esse amor com aquelas pessoas que estão ao seu lado. Você não consegue fazer a caridade da forma que você gostaria, porque você está com o coração cheio de mágoa, de rancor. Você não consegue fazer o bem da forma que você gostaria. E o Evangelho nos convida a refletir sobre esse tema: amai vossos inimigos. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devido a uma imperfeição momentânea, que neste momento essas pessoas praticam mal, fere o coração das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, morreu, acabou. Não! Quando ele passa para o outro lado, ele pode continuar perturbando você. Mas o seu coração, a sua prece sincera, a sua vontade de fazer essa reforma íntima desde o comecinho, de tudo aquilo, daqueles incômodos que você sentia, você vai começar a entender e compreender que você pode ajudar essa criatura estando do outro lado em sofrimento. O homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. As pessoas erram mesmo, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. Mas Deus é misericordioso e nos fortalece, nos oferece essa oportunidade de rever as nossas pendências, refazer as nossas provas por meio da reencarnação, buscar esse alívio. Aonde menos você espera que ele existe, ele acontece, mas só acontece se você se permitir, se você for uma pessoa acessível. E veja o que diz o Mestre Jesus: ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. É fácil exercitar tudo isso que Jesus nos incentiva? Não, de forma alguma. Mas devagarzinho, por meio da reforma íntima, você vai realizando essas pendências em seu coração. E aqui Chico Xavier diz o seguinte: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daqueles que precisam humilhar, ofender ou magoar para se sentir forte. Tem pessoas que têm o prazer de humilhar as pessoas na presença dos outros para se sentir mais fortalecido, para se sentir melhor que os outros ou superior àquela pessoa que ele humilhou e ofendeu naquele momento. Então, se você já passou por essa experiência, aproveita para fazer uma leitura, né, do capítulo 12, Amai vossos inimigos, porque lá você vai encontrar uma mensagem importantíssima para você aprender a perdoar, para você aprender a domar suas más inclinações, para você aprender a zelar por aquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho, que estão dentro do seu coração, dentro do seu lar, para passar pelas provas mais difíceis na terra, porque foi você mesmo quem implorou essas criaturas. Mas num determinado momento você falhou. E você tem condições neste momento, porque Deus nos proporciona essas oportunidades para renovar nossa fé e recomeçar todos os dias na condição de espíritos em processo de evolução, a ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, por meio da reforma íntima, nós vamos refazendo nossas provas, nós vamos compreendendo os nossos erros, nós vamos refazendo caminhos percorridos anteriormente que não foram bons, mas que nós vamos seguir em frente, fazendo bem, nos melhorando, porque também nós não somos convidados a acolher essas pessoas em nosso coração de uma vez. É uma construção devagar, assim como o perdão.
Você vai construindo devagarzinho aquelas palavras sublimes para dar o primeiro passo para conversar com aquela pessoa do outro lado. Sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo, porque ele já está do outro lado. Mas, ao mesmo tempo, ele vai lhe perturbar. Vai perturbar sua mente, a sua família, no seu trabalho, no meio social. Você vai começar a sentir uma ansiedade do nada. Essas perturbações, elas vão acontecendo de acordo com aquelas provas que você precisa realizar. Ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Isso que eu acabei de falar. Então você vai se sentir irritado do nada, você começa a ficar, digamos assim, impaciente, né? Ansioso, pode até realizar negócios, né? E se arrepender no dia seguinte, porque você precipitou, às vezes incentivado por aquela energia ruim que está ali na sua mente, né? Sabe? Aquela luzinha que não acendeu, né? E que muitas vezes aquela luzinha turva, né? Aquele lado sombra, ele se manifestou, né? Todos os dias, mas você não prestou atenção no lado luz, que era minúsculo, porém é o lado que iria lhe ajudar, né? E aqui, continuando, ele diz: quando oramos com fé pelos irmãos que nos perseguem, é para esquecer desses imprevistos em nossa mente, para focar em outros pensamentos, para livrarmos dessa angústia retida em nossos corações, para experimentar leveza em nosso corpo e alívio para ambas as partes. Então você está aliviando tanto o seu coração como o coração do outro. E dessa forma, meus irmãos, a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades, a lidar com a família, com as provas que a gente passa, né? Ali no nosso lar, com o filho, com o esposo, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Tudo isso está inserido nesse meio, porque nós não sabemos o que essas criaturas foram no passado, né? Conosco, para que pudéssemos vir, né? Se juntar como família, construir desses laços de família eterna, para reparar esses erros e refazer essas provas difíceis. E Deus nos proporciona, cada um de nós, à sua maneira, essa oportunidade de rever tudo isso para todas as pessoas que estão conosco. Para encerrar a nossa mensagem de hoje sobre os inimigos, né? Eu peço a você que está passando por esses momentos de aflição. Aqui no nosso canal no YouTube tem uma série de evangelhos sobre o Evangelho no Lar Sementes, que traz muitas informações, evangelho de todos os temas para você assistir. Marque um dia aí na sua casa, separa uma das nossas playlists para você assistir, para nutrir a sua mente. Se você vai sair de casa de manhã cedo para trabalhar e não teve tempo de fazer uma prece, né? Coloca aí no seu dispositivo, assiste o nosso evangelho, que você vai passar o dia bem. Quando o espírito deixa a terra, ele carrega consigo as paixões, ódios e rancores que acumulou durante sua jornada. Muitos são os caminhos a serem percorridos após a partida. Influenciados pela falta de aceitação das experiências vividas na terra e pelos processos de reparação que se desdobram nas relações familiares. E isso, meus irmãos, a gente vê com muita nitidez, né? Nas cartas consoladoras, no conteúdo que a gente recebe das pessoas quando tem a oportunidade de escrever de lá para cá, pedido de perdão, um pedido de desculpa, pedido de paz interior, um pedido de renovação de fé e de esperança por meio dessa reforma íntima que muitas vezes não teve a oportunidade, né, de refazer tudo isso com aqueles que ficaram. É nesta hora que eu chamo a sua atenção para orar por essas pessoas. Porque muitas vezes a sua oração vai tocar profundamente o coração dele e ele vai mudar. E de um inimigo no plano espiritual, você vai fazer um amigo para te ajudar a vencer essas dificuldades aqui na terra que você está passando. E aqui nós vamos fazer a prece final para encerrar o nosso evangelho de hoje, deixando o nosso abraço fraterno para todos vocês e que continue, meus irmãos, focado na fé, na motivação e na evolução espiritual. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco.
Rogo-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. E que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Que esse momento de reflexão e prece toque no seu coração para você dar o primeiro passo e abraçar aquele que você muitas vezes criou ali uma desarmonia e que muitas vezes aquela falta de empatia causou esse momento de dor e sofrimento, mas que por conta do orgulho e da vaidade, você não deu o primeiro passo. Exercite aí, meus irmãos, nesse momento, a humildade, a benevolência, a paciência e o amor pelo próximo, que será você o maior beneficiado. Até o próximo encontro.